Meus amados e queridos irmãos, graça e paz. Que saudade de vocês. Eu queria poder gravar ao vivo todos os dias para estar num contato mais direto com cada um de vocês. Mas um dia, quem sabe, eu chego lá. Vou continuar gravando e depois postando. Eu quero, nesta noite de terça-feira, salvo engano, 27, de julho, compartilhar uma pérola da graça de Deus com cada um de vocês. Eu quero falar sobre um assunto muito importante que eu venho falando quase que diariamente nas mensagens que eu envio no meu Zap todas as manhãs para as pessoas, que é sobre a questão de amarmos mais uns aos outros, que é a questão de amar o próximo, da gente dar um bom dia para as pessoas, da gente se importar com as pessoas, da gente levar uma palavra de ânimo, de fé, de esperança às pessoas, despertar as pessoas para que elas tenham gratidão cada vez mais para com Deus, gratidão para com o seu próximo. É sobre esse assunto de amarmos uns aos outros que eu quero falar. Na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 20, diz assim: se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Se a gente sair por aí perguntando às pessoas, você ama Deus? Eu acredito que 99,9 vai dizer sim, eu amo a Deus. Um Deus que é espírito, que nós nunca vimos, nós não conseguimos vê-lo, porque ele é espírito, e ele habita no nosso espírito. Somos filhos desse Deus. E então, a palavra dele diz: como você pode me amar, a mim que você não vê, se você não ama o seu irmão que vê? Então, aqueles que dizem que amam a Deus que não vê, porque Deus é espírito, ele é mentiroso quando ele não ama o seu irmão que vê. E o que nós mais temos visto nos nossos dias, e parece que cada dia que vai se passando, isso vai aumentando, os desprezos das pessoas de umas para com as outras. As pessoas não estão mais se importando com a outra. Tem pessoas que negam um simples bom dia, que não cumprimenta o outro, que é capaz de passar pelo outro e fingir que não vê. Eu caminho todos os dias, em todos os lugares, cerca de 8, 9, 10 quilômetros, e eu percebo isso. Eu fico olhando as pessoas, são capazes de passar assim uma pela outra e não cumprimentar, fingir às vezes que não está vendo. Às vezes, numa reunião, as pessoas falam com uma e deixam de falar com outras. Tem pessoas que se aproximam de grupo de 4, 5, que é capaz de falar com aquela que ela conhece e não falar com as demais. Eu estou aqui falando de algo que eu presencio, e isso tem me preocupado bastante. Então eu quero dar um tema a esta minha fala nesta noite. Sem amor, nada somos e nada nos resta. O amor é tudo. O amor é tudo. O mandamento do Pai dos Espíritos, de Deus, é esse: amar a Deus.
mais do que tudo e do que todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Então eu sou mentiroso se eu digo que amo a Deus e eu não tenho amor pelo meu próximo. Infelizmente, os religiosos, eles discriminam muito os outros de outras religiões, principalmente os evangélicos. Eles não consideram o espírita, o católico romano, o umbandista, o mormo, enfim, de outras religiões, eles não consideram irmãos. Ignoram essas pessoas. Essas pessoas não podem fazer parte do seu convívio. Essas pessoas de outras religiões são desprezadas pelos religiosos evangélicos. Quando todos nós somos irmãos. Então não adianta ser religioso. Não adianta viver na prática das religiões se nós não amamos o nosso próximo. Precisamos pensar seriamente nisso. Refletir sobre isso. Não adianta frequentar os lugares religiosos, participar de reuniões que se chamam de cultos, enfim, cumprir todos os ritos nesses lugares, se benzer como fazem os católicos e em outras, cada uma tem os seus ritos. Não adianta nada dessas coisas se nós não adoramos o Pai, que é Espírito, que nós não vemos, e não adoramos o nosso próximo que vemos. De nada adianta, o amor é tudo. Sem o amor nós não somos nada. Amar ao próximo envolve entrega, atenção às suas necessidades, envolve tolerância. Muitas das vezes temos que tolerar uns aos outros. Demonstrar amor ao próximo é ter empatia e se colocar no lugar de outra pessoa. Entender as suas dificuldades e diferenças e procurar ajudar se possível for. É agir para o bem daquela pessoa sem aguardar nada em troca. Se você puder fazer, faça. Quantas pessoas têm condições de fazer, mas não faz? Tem condições de ajudar, mas não ajuda. Não são capazes de entender a necessidade do outro. Quando ele disse amar como a nós mesmos, é o amor que as pessoas têm por si mesmo. Para ter amor ao próprio, não significa que a pessoa devam ter sempre seus desejos satisfeitos, ser egoísta ou pisar nos outros. Deus quer que o Espírito desempenhe a função de nutrir o nosso amor às pessoas. O Espírito fará nos sentir cheios de bondade, de caridade, de paciência. E é isso que nós precisamos de ter um para com os outros. Amor ao próximo, paciência, tolerância, compreensão, sermos longânimos uns para com os outros. Isso é ter a mente de Cristo, isso é ser espiritual, isso é ser filho de Deus. Amemos mais uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se você não ama o próximo, você não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece e nem tampouco ama. Sabe por quê? Porque Deus é amor, a essência dele é o amor dele excede todo o entendimento. Ninguém consegue entender e compreender o amor de Deus. Como eu já gravei mensagens e fala sobre uma estrofe de um hino que diz: se os mares todos fossem tintas, o céu azul papel,
as aves todas fosse pena, e todos os homens escrivães, nem mesmo assim descreveria o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele não tem fronteira, ele não tem limite, ele ama a todos, independente de posição social, de credo religioso, de raça, ele ama a todos. E se nós somos filhos de Deus, nascidos de Deus, nós temos que amar também o nosso próximo. A verdadeira religião é o amor. Não existe outra sem amor. Qualquer coisa que pregue ou induza a atos diferentes não é de Deus. Não pode ser chamado de religião. Deus tem muitos nomes. E em todos ele é amor. Ele é tolerância. Ele é luz. Deus é acolhimento porque ele acolhe a todos. Então, o ensinamento dele primeiro é: amamos uns aos outros, ou amai-vos uns aos outros como vos amei. Uns aos outros, queridos, quer dizer a todos, sem exceção. Uns aos outros quer dizer qualquer um, independente do que a pessoa seja, com erros e acertos. Imagine Deus, em seu enorme poder, no alto do monte, escolhendo a quem amar. Ele podia fazer isso, mas ele não fez. Ele incluiu todos debaixo do seu amor. Ele não faz como nós fazemos, como muitos fazem. Ah, eu vou amar aquele ali. Ah, aquela outra lá é vestida de mãe de santo. Não, aquela eu não vou amar. Ah, essa, tira ela fora, ela está fora do contexto. Ó, aquele que está no crime, aquele que está na bebedice, aquele que vive nas práticas das coisas erradas. Não, aquele eu não vou amar, ele está fora. Eu vou amar aqueles que são religiosos, aqueles que cumprem os ritos, que cumprem os rituais, aqueles que obedecem os líderes religiosos. Não, não, não. Não é assim que ele pensa, não é assim que ele fez, não é assim que ele faz. Ele ama a todos. Queridos, os religiosos não amam os homossexuais. Eles até dizem: eu amo o homossexual, mas não amo a prática que ele faz. Ah, também não vou amar. Imagina se Deus fizesse como você, como os homens fazem. Deus não é exclusão, como fazem os religiosos. Deus é para todos, não para quem segue essa ou aquela fé. A ordem é amar a todos, infelizmente, ou felizmente, felizmente para uns e infelizmente para outros. A ordem de Deus é amar a todos, independente do que pensa o próximo, independente das suas posições, seja quais forem, de suas crenças, independente de suas religiões. Temos que amar uns aos outros com o peito aberto, sabendo que o outro não sou eu e nunca será, mas eu tenho que amá-lo assim como eu amo a eu mesmo. O próximo tem que ser respeitado. Essa é a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade. É o maior desafio. Se gosta, ama. Se gosta, respeita-se. Se não gosta, respeite também. Ame também. É o seu próximo. E o Pai que te ama mandou que amemos a todos. Deus é amor.
Ele acolhe, ele entende, Deus ajuda, Deus integra. Onde há amor, a dor se aquieta. Aonde há amor, a alma respira. Deus põe a mesa para quem Ele ama e para os que ainda não aprenderam a amar também. Pensemos nisso, gente. Reflitamos sobre isso. Não precisamos nos afastar se a pessoa é diferente, se a pessoa não pensa como nós, se a pessoa não comunga das nossas mesmas ideias, dos nossos mesmos pensamentos. Não vamos nos afastar, vamos nos aproximar cada vez mais, independente de convicções que as pessoas têm. Gente, eu sofro isso na pele. Como eu sempre disse, eu vim de um sistema religioso, onde fiquei 46 anos, só numa instituição religiosa. E quando de lá saí há 5 anos atrás, as pessoas mudaram comigo. Eu fazia parte de um grupo no WhatsApp. Eles me tiraram do grupo. Me tiraram do grupo. Muitos, como eu já disse, e você é repetitivo, sempre que tiver que dizer, eu vou dizer, me ignoram quando passam por mim nas ruas. Me ignoram, fingindo que não me veem. Não vem à minha casa. Não responde nas redes sociais. Eu tenho muitos deles no meu zap, mando todos os dias mensagem para eles. Eles não respondem. Não são capazes de dizer muito obrigado, bom dia, já que não querem dizer qualquer outra saudação. Eles não nos veem como irmãos. E como diz que nos ama, como eles dizem que amam a Deus que não vê, se não me ama, que me vê, que me conhece, que sabe quem eu sou. Hoje eu sou um desigrejado, eu sou um desviado. Hoje eu sou ignorado por eles, como muitos que romperam com o sistema religioso são. E se você romper, você também será ignorado por eles. Você perderá, aspas, supostos amigos. Você será ignorado por muitos deles. É assim que acontece. E eles vão constantemente aos templos, cumprem rituais, se batizam, participam de ceia, realizam diversos cerimoniais, cumprem preceitos dos homens, rudimentos da lei mosaica, mas na prática não amam o seu próximo, ignora os outros com suas convicções religiosas, com seus pensamentos diferentes do deles. É isso que acontece. Nada justifica. Nada justifica essa forma deles agirem conosco, que éramos de lá e hoje não somos mais. Mas nós não vamos desistir. Nós vamos continuar insistindo com ele. Nós somos seus irmãos. Vocês são nossos irmãos. Nós amamos vocês. Nós vamos continuar falando, porque lá tem filho da Livre. E os filhos da Livre precisam também ter o entendimento. Precisam ser salvos na mente. Tirar o véu do rosto. E viver a liberdade plena da graça de Deus. Se Deus, que é Deus, Ele ama e respeita, quem somos nós para julgar e fazer distinção um dos outros? Quem somos nós para fazer? Quem nós pensamos que somos? Se Deus não faz distinção, quem somos nós para fazer distinção um do outro? Quem nós pensamos que somos? Deus. Pois de Deus elas não são mesmo. Porque agem dessa forma, dessa maneira para com os outros.
Se fosse hoje, nos dias do Nazareno, assim como ele disse, aqueles que se colocaram contra ele, ele diria, o Nazareno: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Ou sabem, mas não querem entender o que estão fazendo. Querido, vamos lutar com as armas que temos. Menos chicote, mais perdão. Menos dedo apontado para o outro, mais abraços, mais sorriso, mais apertos de mão, mais bom dia, mais palavras de otimismo. Vamos nos comportar assim para com os outros. Vamos deixar de pensar em riquezas, pensar em poder, em posições sociais, em querer juntar, em querer ter mais. Vamos pensar menos em poder e vamos pensar mais em amor. Eu encerro dizendo, sabe por quê? Porque sem amor nada somos. Sem amor nada nos resta. Um beijo no seu coração. Forte abraço. Eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Graça e paz. Nós, da graça de Deus, amamos todos vocês. Beijo. Forte abraço. Divulgue e compartilhe. Quantos precisam ouvir uma palavra como essa? Faça isso. Dê um like, não se esqueça. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Eu me chamo Levi Salles, para quem não me conhece.